Então vamos lá agora para trazer mais 3 opções de questões que nós podemos estar utilizando entre tantas outras que o Moodle nos possibilita. Como é que nós vamos fazer então para incluir novas questões no nosso questionário? Então, o primeiro item, como eu já falei anteriormente, nós precisamos entrar no item do questionário e nós precisamos vir no bloco da administração e editar questionário. Quando eu coloco para editar o questionário, nós voltamos para aquela nossa tela, ao qual nós podemos fazer a inclusão de outros tipos de questões. Então, a ideia agora é eu trazer um exemplo de uma nova questão do tipo dissertação. Então, o que nos possibilita essa questão de dissertação? É tanto para que o aluno faça, por exemplo, uma questão discursiva, onde nós vamos deixar um espaço para ele escrever, e aí a gente já vai definir em quantas linhas, por exemplo. Ou, por exemplo, se eu quiser que ele faça uma planilha de Excel e me mande o resultado de um cálculo, também tem essa possibilidade de envio de arquivos aqui dentro. Então, vamos lá. Nesse campo de dissertação, eu vou adicionar uma questão. Novamente, como eu falei para vocês, nome da questão é apenas para o nosso controle interno. Então, eu vou pôr, por exemplo, dissertação 1. Já aqui no texto da questão é onde nós precisamos colocar o texto enunciado que o aluno vai ler dessa questão. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma questão, por exemplo, da minha disciplina. Copiei aqui, vou trazer para cá. Então, se eu quiser, por exemplo, deixar para ele grifado os principais itens que ele precisa escrever, então basta eu vir aqui nesse campo de expandir a minha barra de ferramentas e eu consigo deixar em negrito, eu consigo, por exemplo, nesse campo trocar a cor para dar mais destaque. Então, eu quero que ele descreva o principal prejuízo e o principal benefício. Então, eu vou grifar de vermelho e vou deixar em destaque, certo? Então, aqui eu fiz todo o enunciado, eu posso inclusive colocar uma figura, se eu quiser, eu posso inserir aqui uma mídia, um vídeo. Então, a gente pode, nesse campo aqui de texto de todas as questões, fazer esta programação de acordo com aquilo que nós precisamos que o aluno tenha acesso quando vai ler o enunciado dessa questão. Então, depois disso, a gente tem aqueles mesmos campos de feedback geral, se eu quiser dar para o aluno. E nas opções de resposta é onde nós vamos fazer a configuração do tipo de resposta que eu quero que esse aluno me dê quando ele estiver fazendo essa questão do tipo dissertação. Então, por exemplo, se eu quiser que ele simplesmente descreva qual é o principal, quais são os principais benefícios, prejuízos. Basta eu vir aqui e escolher no formato da resposta este mesmo editor que nós temos aí em cima, que é esse editor HTML. Ou não, eu quero um texto simples sem que ele tenha a possibilidade de editar, por exemplo, negrito, colocar outras cores. Então, isso aqui tudo a gente vai indo selecionando a forma que nós queremos que o aluno vá nos responder. Depois, exigir texto. A gente quer que o aluno faça um texto ou a entrada de texto é opcional. Por que tem essas duas questões? Exigir que o estudante insira um texto é neste caso, por exemplo, da minha questão, que eu quero que ele faça uma dissertação sobre aquele ponto. Então, eu quero exigir que o aluno insira um texto. Mas, por exemplo, se eu estiver aqui solicitando que o aluno faça um cálculo e ele me apresente esse cálculo numa planilha do Excel, por exemplo, eu não necessariamente vou precisar que ele faça um texto, porque a resposta já vai estar no anexo que ele vai colocar. Então, nesse caso, eu posso dizer que a entrada de texto ela é opcional. Também posso colocar o tamanho que eu quero de respostas. Se
Se eu quero uma resposta curta, por exemplo, eu posso dizer que esse aluno tem que escrever a resposta em no máximo 5 linhas. Ou não, eu quero deixar o máximo aqui de 40 linhas para ele fazer a escrita dentro desse campo de 40 linhas. Eu vou permitir que o aluno anexe ou não? Nesse caso, da minha questão específica, não, porque ele vai discorrer sobre ela dentro do próprio ambiente. Mas se eu tivesse naquele caso o exemplo de uma planilha, de um cálculo, então sim, eu poderia colocar 1, 2, 3 ou quantos o aluno quisesse de forma ilimitada. Nesse caso eu poderia estar colocando, se fosse uma planilha, apenas um anexo e vai dizer se vai ser esse anexo opcional ou se vai ser exigido anexo. Por exemplo, naquele exemplo do cálculo que nós precisamos que ele coloque uma planilha em Excel, eu vou exigir que ele pelo menos anexe um arquivo. Se ele não anexar, ele não vai conseguir avançar na questão. Então, essa questão é de exigência. E eu também posso selecionar o tipo de arquivo que esse aluno vai poder anexar. Porque se eu apenas quero que ele coloque em formatos de planilhas, eu não quero que ele coloque num formato, por exemplo, de Word. Eu quero que ele coloque o Excel e suas extensões. Então, com isso, os tipos de arquivos eu também posso delimitar. E quando eu coloco aqui em escolher, assim como a gente faz lá nas tarefas, aqui também eu posso colocar os tipos de arquivos. Eu tanto posso colocar um grupo, e aí aqui no caso eu estou falando, por exemplo, de arquivos de planilha. Então, a partir do momento que eu clico em arquivos de planilha, ele já vai pegar todos esses tipos de arquivos possíveis para que o aluno faça poste essa tarefa. Ou eu posso dizer, não, eu quero apenas Excel ou apenas .ods. Então, isso tudo aqui eu configuro. Aqui, no caso, a gente não pode simplesmente deixar um tipo de planilha, principalmente falando em questões de avaliações finais. Mas agora, se eu quisesse, por exemplo, um arquivo em PDF específico para depois dar um feedback direto no PDF, também poderia ser. Então, aqui a gente vai escolher o tipo de arquivo, e aí tantos outros que tem, de vídeos, de som. Aqui vocês podem fazer uma busca que tem todas as extensões, e nós vamos salvar as mudanças, certo? A partir desse momento, a gente tem como também dar a opção para o aluno de um modelo de resposta. Então aqui, por exemplo, se eu quiser anexar um arquivo, uma foto, por exemplo, do modelo de planilha que eu quero que ele monte nesta avaliação, nesse questionário, eu posso inserir aqui, por exemplo, uma figura disso. Ou então eu posso inserir para ele o modelo de texto. Então aqui é prejuízo 1, prejuízo 2. Então ele já vai ter nesse caso aqui o modelo do tipo de resposta que eu quero. E aqui o aluno tem acesso quando ele estiver respondendo a questão. E depois também a gente pode fazer a configuração para estar dando informação para os avaliadores. Então, no momento que eu estiver fazendo a correção, eu posso já deixar aqui um modelo, por exemplo, de planilha. Eu posso colocar um texto, então texto para correção. Então, eu coloco novamente, prejuízo 1 é tal, prejuízo 2 é tal, e assim sucessivamente, conforme a questão que eu quiser. Sempre que eu quiser salvar para ver se não aconteceu nenhum erro e visualizar aquilo que foi feito, a gente clica aqui em salvar alterações e continuar editando. Nós vamos rodar para baixo para ver se o Moodle está com algum ponto em vermelho. Não disse nada e se está tudo ok, ele vai nos habilitar esse campo de pré-visualizar. Então, a partir do momento que eu coloco a pré-visualização, deixa eu só abrir aqui nessa guia.
nós temos aqui o modelo de dissertação 1 que o aluno vai enxergar. Tá vendo aqui aquele título que eu coloquei com isso grifado? Eu coloquei aqui um modelo de texto, ou seja, tá vendo o padrão de resposta? O próprio aluno ele já vai conseguir nesse modelo de texto que eu coloquei que ele consiga responder quais são as respostas. Então, neste modelo padrão, o aluno consegue ter acesso. Inclusive aqui no editor HTML, que foi o que eu habilitei, a gente pode já inserir, por exemplo, uma tabela lá naquele modelo resposta. Então, isso tudo vai facilitar com que o aluno já tenha, por exemplo, uma tabela pronta, onde ele só vai realizar os cálculos e incluir aqui dentro sem precisar fazer nenhum anexo, certo? Como eu disse que era obrigado que ele anexasse um arquivo, aqui está o local onde ele vai anexar. E reparem que aqui ele está dizendo para o aluno que os tipos de arquivos aceitos são arquivos de planilha. Se ele tentar colocar, por exemplo, um Word, o próprio Moodle ele vai dizer que essa extensão ela não é aceita. Então isso tudo vai fazendo com que a gente vá amarrando um pouco mais aquilo que nós queremos dos nossos alunos nas questões. Mas um ponto importante nessa questão é que você sempre aqui no enunciado, se vocês querem, por exemplo, que o aluno poste ou anexe pelo menos um PDF ou pelo menos uma planilha, todas essas informações é importante que já estejam de forma bem clara no enunciado, porque é o enunciado que vai ser a principal maneira, não vai ter aquele momento de explicação do professor no momento presencial antes da prova, ou aquela dúvida que muitas vezes os alunos têm no decorrer da prova. Então, assim como a gente exige deles uma interpretação, todas essas informações elas precisam estar bem claras aqui para que o aluno não tenha nenhum problema para estar fazendo então a sua avaliação. Certo? Então eu vou salvar mudanças e agora nós vamos para um segundo, na verdade já é o quarto, né? O quarto tipo de questão que nós podemos estar trabalhando. Então, novamente, eu vou incluir uma nova questão e agora eu quero mostrar para vocês uma questão que é do tipo arrastar e soltar sobre o texto. Esse tipo de questão, arrastar e soltar sobre o texto, nós já vamos ver como que ela vai ficar. Ele é um outro tipo de questão que não é apenas aquele complete a frase com o item, com a palavra que está faltando. Então é uma maneira um pouco mais interativa para que a gente consiga, nas nossas avaliações, fazer itens e aproveitar esse momento para a gente inovar nos tipos de questões para que o aluno faça, principalmente pensando em avaliações. Então vamos lá, vamos dar o nome padrão como arrasta texto 1. Aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo que eu fiz de uma questão aqui da minha disciplina. E como é que vai funcionar aqui? Por exemplo, o que vai ser uma questão de arrasta texto? E eu já vou falar o porquê desse item aqui estar entre destacado. O que acontece? Quando eu tenho um item arrasta texto, ele vai ter esta frase e vai ter outras palavras que eu vou, ou no caso figuras, que é um outro tipo de questão que nós vamos ver, que ele vai pegar aquele texto e vai arrastar para completar a frase. Então é importante que aqui no texto da questão a gente fale para o Moodle qual é o ponto que nós precisamos incluir a resposta correta. Então, como é que nós fizemos? Nós vamos fazer a nossa frase normalmente e no ponto onde eu quero que ele complete com a palavra que está faltando, eu sempre coloco este item aqui. Então, aqui no texto, eu preciso falar para o Moodle aonde que vai estar a palavra que eu preciso que arraste o texto para ser arrastado. Então, como é que eu faço para dizer para o Moodle que esse texto da questão é neste ponto aqui que eu quero que o texto correto seja arrastado para ser preenchido? Então, a gente vai usar
esta forma aqui, aonde eu quero que o Moodle reconheça que é o local do texto para ser arrastável, eu vou usar colchete, 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 colchete. Então, é desta forma aqui que eu vou dizer para o Moodle. Moodle, é aqui que eu quero que vai entrar o meu texto arrastável. Certo? Então, eu deixo aqui sem a palavra correta e apenas o número 1 entre dois colchetes. 2 de cada lado. Feedback geral é aqueles mesmos itens e aqui são as opções de textos arrastáveis que eu vou dar. Sempre importante, se eu não quero que todas as opções fiquem certinhas, 1, 2, 3, conforme eu coloquei aqui, porque nós já vamos ver que a opção 1, ela é sempre a resposta correta. Então, a gente começa colocando na opção 1 qual é a resposta correta da questão. Então, é importante nós clicarmos nesse item de embaralhar as opções. Então, a primeira resposta. Vamos lá, vamos colocar aqui a primeira resposta, que é a opção de imobilizado, que é a resposta correta para completar aquela frase. A segunda opção, vamos pôr investimento. A terceira, e aí a gente pode colocar a quantidade de opções que nós quisermos, certo? E uma terceira, e uma última aqui, uma quinta, aliás, que vai ser empréstimo, certo? Se eu quiser colocar mais opções, posso ir incluindo aqui vazio para mais 3 opções. Lembrando, opção 1 sempre é a da resposta correta. Essa questão do feedback combinado é aquilo que eu já expliquei para vocês. E nós vamos salvar as alterações e continuar editando. Quando eu salvo alterações e continuo editando, nós vamos lá embaixo e nós vamos conseguir pré-visualizar a questão. No momento que eu coloco pré-visualizar a questão, vai abrir como que o aluno vai enxergar. Tá vendo aquela opção que eu falei para colocar o número 1 entre colchetes? É por isso, porque aqui o Moodle reconhece que é o campo que nós vamos precisar arrastar o texto. E aqui estão as opções. Então, entre os bens, onde é que está a resposta certa? Ela está aqui. Viram que foi embaralhado? Então, eu vou trazer para cá. Poxa, mas o aluno está em dúvida, não é essa, ele tem como trocar? Tem. Ele arrasta a outra e automaticamente a outra sai. Certo? Então, se eu quiser verificar, por exemplo, estou editando meu questionário e quero ver se a resposta está correta, basta eu vir aqui e preencher com respostas corretas. Ele já vai me dar a opção correta para eu verificar antes de disponibilizar para os meus alunos se está ok conforme o item que eu coloquei. Lembrando que sempre é a opção 1. E agora um quinto e último, vamos salvar mudanças. Tá aí a nossa quarta questão e nós vamos adicionar uma última conforme eu comentei com vocês. Nós vamos fazer 5 modelinhos de questões, entre outras que vocês podem explorar aqui no Moodle. Então a outra é a possibilidade de arrastar e soltar, ao invés de ser sobre o texto, é numa imagem. Eu até busquei alguma outra opção que não fosse, por exemplo, da minha área, para que vocês também pensassem em algumas outras formas. Então aqui, arrastar imagem 1. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma imagem de partes de um coração, anatomia do coração. Então, o que eu vou dizer para o meu aluno? Texto enunciado. De acordo com a anatomia do coração, preencha as 3 partes que estão faltando. Vamos lá. Como é que eu faço? Se eu estou falando que eu quero que eles arrastem para imagem, eu preciso mandar a imagem que vai aparecer na prova. Quais os tipos de arquivos que são aceitos? Tá aqui todas as extensões. Eu posso tanto vir aqui e escolher um arquivo do meu computador, tamanhos de 1 GB, ou então buscar essa imagem e segurar com o mouse arrastando para cá. Então aqui está a imagem logo abaixo que eu carreguei. O que eu tive o trabalho de fazer aqui?
Eu peguei, por exemplo, essa figura estava com todos os itens preenchidos, e o que eu fiz? Eu editei num Paint da vida, apagando o nome desses 3 pontos aqui, certo? Dessas 3 partes que são as partes que eu quero que o aluno vá preencher. Então, a gente pode pegar imagens prontas, fazer essas edições, essas imagens que são públicas, fazendo essas edições, por exemplo, num Paint da vida ou outros editores, que apaga certas partes e a gente pode utilizar nas nossas avaliações. E aí vai de cada disciplina se adaptar. Eu posso tanto fazer com que o aluno arraste imagens aqui para essa imagem, outras imagens. Então, se eu quiser compor, por exemplo, imagens em cima de imagens, tem essa possibilidade. Ou então eu posso colocar textos arrastáveis. E é aqui que nós vamos fazer esta configuração nos itens arrastáveis. Os itens arrastáveis, e aqui é importante novamente a gente deixar marcada a questão de embaralhar itens cada vez que a questão é exibida, e eu vou dizer para o Moodle o que eu quero que seja arrastado. Por exemplo, se eu tivesse outras partes aqui do corpo humano para conectar, eu poderia ter um esqueleto, algum retrato inteiro do corpo humano, e depois teria alguns pontos, umas outras figuras de algumas outras partes desse esqueleto que eu teria que ir jogando para dentro da imagem. Então, eu tanto posso arrastar a imagem, é da mesma forma que eu fiz aqui em cima, quanto eu quero texto arrastável. Quando eu coloco texto arrastável, eu vou escrever o que é que eu quero que arraste. Então, um primeiro item que vai ser arrastado vai ser a aorta. O segundo item que vai ser arrastado vai ser a veia pulmonar. Um terceiro item que vai ser arrastável vai ser a veia cava inferior. Um quarto item Mas, Anne, quarto item não eram só 3 lá para preencher? Sim, mas eu quero dar, por exemplo, 5 opções e dessas 5 o aluno tem que escolher 3 para arrastar. Então, eu posso deixar só as 3 se eu quiser, que o aluno coloque as 3 no lugar correto, ou então eu posso dar mais opções para que o aluno consiga escolher as opções corretas. Então, por exemplo, aqui eu vou pôr mais 2 que estão erradas, que é um músculo pulmonar, professora de finanças falando de anatomia, né? Inventando os nomes aqui. E um músculo superior. O pessoal da saúde nesse momento pira com a professora Anne, né? Um músculo pulmonar e um músculo superior. Vamos dar esse exemplo de questões que estão erradas aqui. Certo? Então, se eu quiser adicionar mais, novamente a gente tem essa opção de ir criando mais itens arrastáveis. Todos aqueles que eu não preencho, eles não vão aparecer na questão, então eu não preciso me preocupar. Ok, já configurei no Moodle a imagem, já configurei as opções de respostas, agora eu preciso dizer ao Moodle o quê? Quais são as respostas corretas. Então, é aqui na área de soltura que eu vou dizer para o Moodle o que está correto. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e escolho o meu item arrastável. Eu vou querer as opções corretas para arrastar naquele desenho. É opção 1, opção 2 e opção 3. A 4 e a 5 está errada e o aluno não deve arrastar. Então, está aqui as 3 opções que vão compor as minhas áreas de soltura. Trouxe para cá, agora eu vou voltar lá para o nosso texto e nós vamos verificar o quê? Que está aqui a minha imagem e aqui está os itens que eu acabei de dizer que vão compor a minha área de soltura. Se eu tivesse, por exemplo, imagens, eu também estaria selecionando lá nas áreas de soltura também essas imagens, certo? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar as respostas que eu tenho para ser arrastada, então, nesse momento, para dizer ao Moodle qual é o gabarito correto. Então, vamos lá.
peguei a minha cola aqui, né? Porque a professora de finanças não entende muito desse negócio de anatomia do coração e nós vamos arrastar. Primeiro item, aorta. A aorta é esta aqui em cima, certo? Então a resposta certa desse item é a aorta. A veia pulmonar, ela vai ficar aqui nesse item. E a veia cava inferior aqui nesse item. Por exemplo, se eu não tivesse colocado aqui, se fosse aqui, viram que a gente pode colocar em qualquer ponto da minha figura. Basta eu arrastar e dizer para o Moodle criar o gabarito. Então aqui eu coloquei as respostas corretas que o aluno precisa arrastar. Fiz a imagem, coloquei os textos e já fiz os gabaritos. Quando a gente olha aqui as áreas de soltura, vocês vão enxergar que automaticamente, quando eu fiz esses itens arrastáveis, o próprio Moodle ele já reconheceu os locais que precisa ser criado. Então aqui nós vamos salvar e continuar editando para verificar se está tudo ok, se não deu nenhum erro na questão. Como não deu nenhum erro na questão, a gente vai conseguir pré-visualizar. Como é que eu faço para pré-visualizar? Clico aqui e vou enxergar exatamente o que o meu aluno está enxergando, que vai ser isso aqui. De acordo com a anatomia, preencha as 3 partes que estão faltando. Viram as opções aqui de forma a ficarem embaralhadas, como eu falei para o Moodle fazer. E os itens da área de soltura, ele já pré-determinou também. Então, o que o aluno vai fazer? Ele vai vir aqui e ele vai precisar preencher esses itens, certo? Se ele falar, não, acho que é isso aqui. Então, assim como aconteceu com o texto, vocês verificam que ele pode ir mudando. Se eu quiser ter certeza dos itens, se eles estão corretos, o que eu preencho? Preencho com respostas corretas e aí o próprio Moodle ele já vai me dizer aquele conforme o gabarito que eu acabei de falar para ele e faço essa conferência, certo? Então é mais uma opção para a gente sair um pouco do tradicional, daquelas questões só de marcar, de fazer dissertações. Então tem tantas outras opções que nós podemos utilizar nesse momento, principalmente pensando numa questão de uma avaliação final. Então espero ter ajudado vocês a pensar e mostrei aí 5 possibilidades de questões, dentre outras tantas que temos. E também a gente vai falar um pouquinho como que a gente pode trabalhar com banco de questões. Então, até lá!